Para fazer o quadro de nós de enrolar, ou o papiro de nós, foi cortada uma faixa de 40 centímetros de largura de lona de algodão e utilizando-se como comprimento a largura original do rolo, né? Então essa lona ela vem em rolos com largura de 1,70 m, então foi cortado lateralmente, esse pedaço foi cortado lateralmente, ou seja, tem 1,70 por 40. A primeira costura foi uma costura de linha reta, costura reta, né, simples, só para fazer a prévia do acabamento, e agora uma costura dobrada para concluir o acabamento. A segunda costura está sendo em zigue-zague. Bom, vamos ver aqui como é que ficou. Eu fiz os acabamentos todos para um mesmo lado, tá? Com essa dobradura aqui, ó. Por que eu fiz isso? Porque eu quero este lado aqui completamente liso, porque eu vou colocar os palitos para as pioneirias aqui. E eu quero que seja liso, por quê? Para quando for guardar, entrar e sair com facilidade. Se fosse colocado ao contrário, provavelmente ele iria ficar prendendo na hora de ser guardado, não seria interessante, né? Então eu vou colocar cerca de 30 palitos e eles vão ficar mais ou menos assim. Como eu acabei, para ficar com um acabamento melhor, eu acabei colocando isso aqui com duas dobras. Então onde eu tinha planejado sobrar 1 centímetro de cada lado, vão ficar 2 centímetros de palitos de fora de cada lado, né? E foi bom, porque fazendo duas dobras aqui, isso ficou mais grosso. E o que acontece? As bordas aqui ficam mais altas do que o meio. E é deste lado que eu pretendo colocar os nós. Então, o que acontece? Os nós sendo colocados aqui, vou colocar em preto sobre o creme, né? Este volume aqui, essa espessura um pouco maior, vai ser compensada pela espessura dos nós que vão ser colocados aqui. Ok? Então, depois dos nós colocados, né, haverá um conjunto aqui de palitos. Esse aqui vai ser costurado dessa forma. Então, o quadro de nós poderá ser enrolado, não desse jeito, né, só para mostrar a ideia. Então, o quadro de nós vai ser algo deste tamanho. Bom, o quadro de nós de enrolar, ou papiro de nós, está pronto. Ele ficou com um espaço útil de 1,5 m, mais ou menos. Ele pode ser pendurado, se for querer fazer um trabalho com ele por inteiro, dessa forma, ou pode-se pendurar um lado e depois o outro. Basta pendurar por aqui e virar. E aqui é o espaço onde serão colocados nós. Aqui vão se colocando tantos palitos quanto necessário para ficar bem firme, para não ficar caindo com facilidade, né? Eu a princípio pensei em 10, mas coloquei um pouco mais, para que fique bem firme. Bem, vou apresentar o que seria esse papiro para nós, que eu pensei. Parece mesmo um rolo de papiro. Um material pequeno, leve, fácil de guardar, fácil de transportar, e que me parece seria o ideal para um escotista fazer tanto fazer uma instrução sobre nós e pioneirias, quanto para fazer adestramentos, treinamentos, jogos, competições, construir alguma coisa com os palitos de algodão doce, coisas assim, né? E poderia ser um projeto também, né? Um projeto não para lobinhos, mas para escoteiros, para sêniors, para pioneiros, né? Seria um trabalho interessante a ser feito. Então deixa eu mostrar como é que ficou quando pronto, né?
Ok. Este cabo de 3 milímetros, esse cordelete de 3 milímetros preto, é o que vai ser utilizado para fazer os nós que serão presos aqui. Quando for feita uma sequência de nós, eu espero identificar essa sequência através das pontas, né? Como eu tenho 4 cores de linhas para falcaça, botei o verde, amarelo, azul e branco, então cada sequência de confecção de nós, os nós terão uma pequena falcacinha de uma cor. Então, um determinado nó, a sequência de confecção vai ter uma falcaça verde, para diferenciar do nó seguinte, amarelo, e assim por diante. Acho que vai ficar esteticamente uma coisa bem bonita, bem apresentável. Então, o que temos aqui? Eu coloquei 12 cordeletes diferentes. Esses de bitola um pouquinho maior, torcidos, e esses de bitola um pouquinho menor, trançados. Por quê? Bom, em geral, uma patrulha de escoteiros tem até 6, né? Até 6 escoteiros, ou de sêniors, também 6. Então, eu coloquei 2 desses para cada. Tanto para que façam os nós, para que vejam como é a mecânica, a diferença de trabalho de um cabo que seja torcido para um cabo que seja trançado, né? Em especial que o trançado não resiste, né? Não é muito flexível para ser torcido, né? Já o torcido, naturalmente torcido, ele permite muito mais torções, né? Ele admite mais, sem fazer cocas, como o trançado faz muito mais coca porque ele não aceita uma torção, tá? E a confecção dele ficou de forma que ficou do mesmo tamanho que eu pretendo que seja o limite de trabalho para os nós, né? Os nós vão ficar aqui dentro, no espaço entre costuras, entre uma costura e outra. Aqui serão colocados a sequência de nós que serão feitos com o cordelete preto. E para ser aduchado, para ser guardado, conforme eu coloquei, pode ser pendurado por um ou pendurado pelo meio. Coloca-se os 3 juntos, próximos ao do meio. Acrescenta-se os cordeletes. Supostamente aqui estarão os nós. Eu vou colocar na sequência, tá? Eu vou começar com a princípio os nós usados para lobinhos. Se eu encontrar na bibliografia nós que sejam ainda mais básicos, como cote, o nó simples, etc., eu vou colocar antes, né? Eu vou colocar de uma forma propedêutica, do mais simples para os mais complexos. Mas o foco, por enquanto, é trabalhar bem trabalhado todos os nós que serão exigidos de lobinhos. Então, colocamos aqui o material, colocamos os cordeletes, pegamos tudo junto, enrolamos, depois é só aduchar. Agora, portanto, eu vou entrar na fase da pesquisa bibliográfica, produzir os PDFs, um para cada nó, um para cada assunto, e a partir de que esse material esteja pronto, a gente conclui, vamos fazer aí vamos combinar, fazer uma votação aí, qual vai ser a ordem que vamos colocar aqui os nós, e aí eu começo a fazê-los e prendê-los aqui com um fio de nylon transparente muito pequeno, muito fino.